você que tem aprendido conosco sobre a graça de Jesus, retribua se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixando o teu like e compartilhando nossos vídeos com seus grupos de amigos e receba graça sobre graça na tua vida, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que guarda a imagem e a semelhança de Deus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o dia sexto. Louvado, glorificado seja o nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga graça e verdade, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Cristo, como você se acha, meu amado irmão, minha amada irmã? Feio ou feia? Bonito ou bonita? Bom ou mal? Quando você está diante do espelho, qual é a tua reação espontânea? Alegria ou decepção? Se for decepção, meu amado irmão, esteja certo de que você precisa corrigir alguns dos seus valores. Primeiramente, vamos compreender que ninguém é totalmente feio e nem totalmente bonito, nem completamente bom e nem completamente mal. Todos nós temos virtudes e defeitos. Mas, meus amados irmãos, precisamos viver dentro das condições que Deus nos deu. E esse é o nosso grande desafio.
a forma de se gostar mais de si mesmo ou de outra pessoa, meus amados, é se fixar nos aspectos positivos, nas virtudes próprias ou dessa outra pessoa. De igual modo, a forma mais fácil de se esquecer e se desvincular de um relacionamento fracassado, meus amados, é se concentrar nos aspectos negativos dessa pessoa. O mundo, meus amados, não era assim, da forma como nós o vemos no dia de hoje. No começo, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Você crê nisso, meu amado irmão, minha amada irmã? Ora, você acredita em coisas que não têm nenhum sentido, como sorteios pela televisão. Eu me refiro a esse tipo de sorteio em que os números vão passando, simulando uma roleta eletrônica, e terminam em um determinado. E digo determinado com propriedade, meus irmãos. Muitas pessoas não percebem que aquilo é uma animação e vai terminar no número que o animador quiser. Observem como não aparece nenhuma máquina, apenas um visor. Um visor com números. E eu não compreendo como nenhuma autoridade ainda não se insurgiu contra isso. É muito diferente, por exemplo, os sorteios feitos pela Caixa Econômica Federal, com aquelas bolinhas numeradas que caem dos cestos. E tem sempre alguém presente para auditar o procedimento. Você crê também, meu amado irmão, numa enxurrada de milagres que são testemunhados pela televisão? E são tantos que já não deveria haver mais pessoas enfermas no mundo, ou com problemas financeiros. Coisas que não precisa muito para se concluir que não são verdade. E logo da palavra de Deus é que você vai duvidar? Meus amados irmãos, Deus não mente e não aceita a mentira. Se está na Bíblia, a palavra que o Senhor nos deixou, temos que crer. Deus nos deixou a sua palavra para que creiamos nela e não para duvidarmos dela. E justamente, meus irmãos, está bem no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como vimos no trecho inicial que apresentamos. Mas a pergunta agora é: quantos de nós ainda mantêm a imagem e semelhança do Deus Criador? Observe ainda, meus irmãos, no nosso trecho inicial, que após criar o homem e a mulher, Deus concluiu que era tudo muito bom. Mas através dos tempos, vemos também na própria Bíblia, Deus manifestando a sua ira com o ser humano, o que indica que algo mudou e que já não era mais tudo tão bom. Todos os crentes dizem que têm a imagem e semelhança de Deus. Mas o fato é, meus amados irmãos, que nem todos têm.
Eu vou provar isso a vocês. Quem vive no pecado, é óbvio que não tem, porque Deus não tem a imagem do pecado e nem aceita o pecado. Notem bem, meus amados irmãos, a Bíblia diz simplesmente que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas não diz que nós mantivemos a imagem e semelhança de Deus. Toda desobediência às ordens, leis e mandamentos do Senhor se constituem em pecado. E o pecado não agrada a Deus. Vejam bem, meus irmãos, como mudou o tratamento de Deus para com Adão e Eva depois do pecado por eles cometido. Gênesis 3, 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela? Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Meus amados, ninguém pode dizer com precisão e profundidade o sentido da nossa imagem e semelhança de Deus, porque ninguém jamais viu a Deus. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza: o pecado desfez a nossa semelhança com o Deus em quem não há pecado. Observem, meus amados, que Deus nos criou sem pecados, puros, santos, como seus anjos. Adão e Eva viviam no paraíso, na presença de Deus, e tinham todo o conforto. Tinham de tudo o que necessitavam.
concedido graciosamente pelo Senhor. Não precisavam trabalhar duro, apenas lavrar a terra, e desfrutavam da vida eterna com o Senhor. Mas quando entrou o pecado, através da desobediência de Adão e Eva, eles perderam a semelhança com o Senhor e já não podiam mais estar na presença de Deus e foram destituídos de todas as regalias que possuíam e tiveram que ser expulsos do paraíso e foram condenados à morte, a terminar da forma como começaram, como pó. Algumas pessoas podem pensar que Deus foi muito severo com Adão e Eva por causa de um pecadinho. Meus amados, primeiramente, consideramos que Deus é um justo rei e juiz. Ele está para julgar a cada um de nós com equidade e justiça, e não nós para julgarmos a Ele. E nos céus, o lugar onde Deus habita, não pode haver pecado. Deus odeia o pecado e não consegue conviver com a desobediência e com a rebeldia. Então, meus amados, diante desse quadro, concluímos que a expulsão de ambos, Adão e Eva, do paraíso, não foi apenas um castigo pelo erro cometido, mas uma necessidade, já que não pode haver pecado no paraíso. Quando, meus irmãos, como ainda vimos no trecho inicial, e veremos a seguir de novo, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele estava se dirigindo aos anjos. E a expressão nossa imagem, conforme a nossa semelhança, demonstra que os anjos também não têm pecado. E por essa razão, eles convivem com o Senhor e o servem. E para habitar no céu dos céus, o lugar onde Deus habita, é preciso ter a imagem e semelhança de Deus. Observem como Adão e Eva também conviviam com Deus, até o momento em que pecaram. Gênesis 1, 25. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Meus amados irmãos, o antropomorfismo e o antropopatismo são recursos de linguagem que atribuem a Deus características humanas. Mas atenção para o detalhe, meus irmãos. A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e não que Deus tinha a imagem e semelhança do homem. O antropomorfismo significa da forma humana e provém do grego anthropos, que significa humano, e morfe, que significa forma. Já o antropopatismo, meus irmãos,
significa com sentimentos humanos e provém do original anthropos, que, como já vimos, significa humano, e pathos, que significa sentimentos. Existe muita discussão, meus amados, com relação a estes dois conceitos, e nós queremos estar fora disso. Até porque, como ninguém nunca viu a Deus, como alguém pode afirmar como Ele é? Além de tudo, o que Ele nos diz na sua palavra, na Bíblia. Então, tudo que se diz por aí, meus amados irmãos, não passa de mera imaginação especulativa. Mas nós temos que nos apoiar naquilo que Ele nos deixou, na sua palavra. Porque isso, meus amados, é o que Ele quer que nós saibamos a seu respeito. É óbvio, meus irmãos, que Deus é espírito e não contém um coração de carne dentro de si. Ele é muito superior a isso que Ele próprio chamou de imundo e trapo de imundícia, as nossas carnes. Quando a palavra de Deus diz que Ele tem um coração e também rins, compreendemos que Ele está usando uma linguagem figurativa, uma forma de nos falar de modo que o possamos compreender. Agora, se Ele tem realmente um coração, e como é esse coração, nós não sabemos. Pode ser que Ele esteja se referindo, meus amados, apenas a sentimentos como aqueles que encontramos nos nossos corações. O que, mais uma vez, reforça a nossa semelhança para com Ele e não a semelhança dele para conosco. 1 Samuel 2:35. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. 1 Samuel 13:13. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Provérbio 23:15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio, e exultarão os meus rins, quando os teus lábios falarem coisas retas. Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. Meus irmãos, a Bíblia também se refere ao braço e à mão de Deus. Nós já sabemos de antemão que não são braços e mãos físicas como as nossas. Mas se efetivamente Ele tem um braço, Ele o estende para trazer
juízo para fazer a justiça e resgatar os que são dele. E quando ele levanta a sua mão, meus irmãos, ele está indicando que ele está pronto para fazer um juramento ou para formar uma aliança. Possivelmente, meus irmãos, mais uma vez, isso não passa de linguagem figurativa, simbólica, para ajudar a nossa compreensão das intenções de Deus. Êxodo 2, 23. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Êxodo 6, 6. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vou lá darei por herança. Eu sou o Senhor. Glórias a Deus. Em outro trecho, meus irmãos, Deus fala mais uma vez das suas mãos, indicando ser Ele o responsável por toda a maravilha da criação. E fala também do estrado dos seus pés, que mais uma vez já sabemos não serem pés físicos de carne como os nossos, mas sim uma clara indicação da evidente superioridade de Deus com relação ao mundo. Atos 7, 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? No livro de Gênesis, meus irmãos, o trecho que descreve quando o Senhor sentiu o cheiro suave do holocausto a ele oferecido por Noé, após baixarem as águas do dilúvio, sugere que Deus tem um nariz e o sentido do olfato, como nós temos. Seria isso, meus irmãos? Não, meus amados. Pode ser até que ele tenha mesmo. Mas nós não sabemos. Não podemos fazer esse tipo de afirmação. Mas esse trecho está indicando, sim, que Deus se agradou do holocausto a ele oferecido por Noé em gratidão pelo livramento recebido. Gênesis 8, 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o cheiro suave, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem
é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Meus irmãos, o trecho da carta do apóstolo Paulo aos Efésios e o livro de Salmos revelam que Deus tem emoções e sentimentos como nós temos. Porque ele se entristece, ele se irrita, se ira, como qualquer um de nós. No trecho da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que veremos a seguir, fica claro que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito, sendo o corpo a parte visível do nosso ser, aquela que se comunica com o mundo. A alma é onde se encontram os nossos sentimentos, e ela está intimamente ligada ao espírito, que é a parte de nós que se comunica com Deus. Mas quando falamos do sentimento de Deus, compreendemos que não é mera figuração. Deus se entristece, Deus abomina, Deus odeia e Deus também ama. Deus criou o mundo, meus amados, num ato de amor. E veio ao mundo na pessoa de Jesus para nos resgatar num outro ato de amor. Precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, porque Deus não é uma pessoa inerte ou fria. Ele tem sentimentos. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. Salmo 106:33. Porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos, como o Senhor lhes dissera. Antes, se misturaram com os gentios e aprenderam as suas obras. E serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com seus feitos. Então se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança. 1 de Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 61:8. Porque eu, Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. Meus amados, será que todos perdemos a imagem e semelhança de Deus? Sim, meus amados. Todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Uma pessoa que vive na fornicação não tem a imagem de Deus, porque Deus não peca. Uma que vive no adultério, tampouco. Uma que vive na mentira, também não tem a imagem e semelhança do Senhor.
Mas então, quem são os que ainda conservam a imagem e semelhança de Deus? A resposta é, meus amados, os que estão sem pecado. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, revela que Deus nos justifica gratuitamente pela sua graça. Vejam, meus irmãos, que maravilha! Justificados, estamos livres do pecado. Justamente daquilo que afastou Adão e Eva de Deus e os impediu de estarem no paraíso. Dessa forma, estamos da forma como Deus nos criou e recuperamos a imagem e semelhança do Senhor. É por isso, meus amados irmãos, que a palavra de Deus afirma que a salvação é apenas pela graça. Única e exclusivamente pela graça de Jesus. Então, meus irmãos, os que ainda conservam a imagem e semelhança de Deus são os que já estão justificados pela graça de Jesus e encaminhados para a salvação eterna. Pelo pecado de Adão, todos fomos feitos pecadores. Mas pela graça de Jesus, muitos, não todos, muitos estão sendo justificados. Será que você está entre eles? Eu estou. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Romanos 5, 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, a graça de Deus nos justifica, nos purifica, nos traz de volta a imagem e semelhança de Deus e nos habilita para voltar a viver no paraíso junto com o Senhor. Somente a graça do Senhor consegue fazer isso. Nada do que possamos fazer, meus amados,
consegue pagar o preço da nossa salvação. Meu amado irmão, minha amada irmã, os teus jejuns, batismo nas águas, subida aos montes, vigílias, não passam de meros rituais judaicos, sacrifícios carnais para os quais o Senhor nosso Deus não atenta mais. Ele não está interessado nisso, meus amados. E ele já nos revelou isso mesmo antes da chegada do novo tratado da graça de Jesus. 4 séculos antes da vinda de Jesus, o Senhor já havia falado, através do profeta Isaías, censurando, reprovando a realização desses sacrifícios vãos e recomendando às pessoas se dedicarem a fazer o bem, a agir com justiça, ajudando ao próximo e socorrendo ao desamparado. Deus disse naquela oportunidade, meus irmãos, que o sacrifício humano é para ele abominação, ou seja, é algo que lhe causa náuseas. E é isso o que ele sente diante desses sacrifícios que você realiza, meu amado irmão, que ainda vive pela lei de Moisés. E isso se agravou, meus irmãos, ainda mais depois do sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que ele pagou com o seu sangue o preço da nossa salvação e que foi com um sacrifício único. Ora, meus amados, se foi único, como pode ainda haver sacrifícios sendo realizados? Se Jesus pagou o preço da nossa redenção, meus amados, o que é que nós temos que pagar mais? Então, se você prossegue realizando os teus sacrifícios carnais, meus amados irmãos, você está negando o sacrifício de Jesus e dizendo que a palavra de Deus é mentira. Vejam, meus irmãos, como é complicada a vida para os que não vivem pela fé em Jesus, para os que não conhecem ou não creem no novo tratado da graça de Jesus. Isaías 1:11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesses a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas.
Vinde então e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Glórias a Deus. Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui por diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Glórias a Deus! Vocês prestaram atenção no para sempre, meus irmãos? Um sacrifício para sempre. Nós não temos que fazer mais nada, a não ser crer. Então você, meu amado irmão, minha amada irmã, que insiste em viver pela lei de Moisés, desprezando o que Jesus nos trouxe de melhor, que é a sua graça, o novo tratado de melhores promessas e o único caminho para a salvação humana, você está vivendo no pecado. Então você não pode dizer que tem a imagem e semelhança do Senhor. Porque nesse caso, meu amado irmão, o simples ato de se comparar com Deus nessa condição de pecador já é um pecado a mais. Então, meus amados, é pecado sobre pecado, quando deveria ser graça sobre graça, O apóstolo Paulo, em sua carta a Tito, nos orienta a não entrarmos em questões e discussões acerca da lei, que ele trata como uma heresia, esclarecendo que os irmãos da lei estão no pecado e já estão condenados. Meus irmãos, isso é muito grave. Você que ainda resiste à graça de Jesus, você tem plena consciência de onde isso vai te levar? Tito 3, 8. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Hebreus 8, 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei.
e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Meus irmãos, não confiem em qualquer palavra de qualquer pessoa. Confie no Senhor, que nos deixou a sua palavra. Mas as pessoas, meus irmãos, por alguma razão, preferem confiar em pessoas e não leem a Bíblia. Alguns até mesmo por preguiça, ou por achar a leitura chata e cansativa, o que não é verdade. E vão seguindo no caminho dos outros, supondo que o irmão sabe até mais do que Deus. Vejam, meus irmãos, o tempo que as pessoas perdem, e digo perdem com propriedade, nas redes sociais, em debates inúteis sobre a palavra de Deus, em discussões que não levam a lugar nenhum. Se você se detiver um pouco observando, vai concluir, meu amado irmão, minha amada irmã, que são cegos guiando cegos. E que muito mais seria proveitoso para cada um dedicar um tempo para ler a Bíblia, para estudar a palavra de Deus e aprender com Deus, o próprio autor e escritor do livro. A maior prova, meus irmãos, de que as pessoas não leem a Bíblia é o fato de que mais de 90%, eu diria que quase a totalidade das congregações evangélicas estão vivendo e ministrando a lei de Moisés. E as pessoas não percebem que não estão vivendo o cristianismo, mas sim o judaísmo. Eu, sinceramente, meus amados, não vejo qual a vantagem de estar no judaísmo ao invés do cristianismo, de estar na lei ao invés da graça salvadora de Jesus, imitando os judeus, meus amados, esse povo que negou a Jesus e o nega até o dia de hoje. A verdade, meus irmãos, está toda revelada na palavra de Deus. Mas, sem um estudo adequado, e aí eu me refiro à Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse, é impossível se conhecer a verdade. E essa é a razão, meus amados, porque existem tantos irmãos vivendo no erro, no engano, na mentira e no pecado. É preocupante, meus irmãos, que tenhamos pessoas pronunciando o nome de Jesus, declarando amor ao Senhor Jesus, mas seguindo o sacerdócio de Moisés, sem considerar que Jesus realizou a mudança da lei e a mudança do sacerdócio. A lei de Moisés, meus amados, não era perfeita e nem era para ser. E ela foi criada apenas para o povo de Israel, para o ingresso deles na terra prometida, para que estivessem voltados para um Deus que os havia criado e libertado da servidão do Egito, para que não imitassem as culturas pagãs dos povos que habitavam naquelas terras. Mas quando Jesus veio a este mundo, encerrou definitivamente a lei e nos deixou o novo tratado da sua graça. Mas as pessoas não compreendem
que sacrifícios carnais são uma abominação para Deus. As pessoas pensam que são esses rituais judaicos que conduzem à salvação, porque não leem a Bíblia, onde está escrito de forma claríssima, meus amados, inequívoca, que a salvação é pela graça e que apenas a graça consegue nos justificar, ou seja, perdoar os nossos pecados, onde também se conclui que apenas a graça nos restabelece a imagem e semelhança de Deus e nos habilita a viver com o Senhor de novo no paraíso. E o pior, meus irmãos, os irmãos da lei de Moisés ainda não tiveram seus pecados perdoados. E como vivemos recentemente, vivem no pecado e debaixo de condenação. Porque estar em desobediência à ordem de Deus, insistindo na rebeldia na lei de Moisés, isso simplesmente já é pecado. Então, meus amados, se não foram perdoados e estão vivendo no pecado, também se conclui que não têm a imagem e semelhança de Deus. E isso é muito triste, meus irmãos. É muito triste. Quem não decidir investir agora para conhecer a verdade, irá se arrepender profundamente em um futuro muito próximo. Meus amados irmãos, Jesus já está chegando. Honras e glórias sejam dadas a Ele. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, e então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 250 vídeos publicados, tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e seja bem-vindo ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente, meus amados irmãos, a graça de Jesus nos devolve a imagem e semelhança de Deus. Nos faz parecidos com o Senhor. Glórias a Deus. Amém.